senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos na Igreja Presbiteriana Independente da Viliara e aos nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em outorga de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao reverendo Silas Rissardi, atendendo ao disposto no edital de convocação número 8 de 2016 e ao decreto legislativo número 40 de 2015, de autoria da vereadora professora Mazefa Varão, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos da cerimônia a nobre vereadora, primeira vice-presidente da Câmara Municipal de Osasco, doutora Karen Gaspar. Convidamos para secretariar os trabalhos a nobre vereadora, primeira secretária da Câmara Municipal de Osasco e autora proponente, professora Mazefa Varão. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes personalidades: reverendo Sérgio Pereira de Souza, pastor titular da Igreja Presbiteriana Independente da Viliara. Pastor Paulo César de Souza, presidente do Presbitério de Osasco e presidente do Sínodo de Osasco. E nosso homenageado, reverendo Silas Rissardi. Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos aplausos para o final da leitura. Agradecemos em nome da Câmara Municipal de Osasco a presença do Dr. Faisal Curi, vereador da 6ª a 9ª legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Agradecemos também a presença dos familiares do nosso homenageado, senhora Terezinha Rissardi, esposa, senhora Cíntia Rissardi, filha, senhora Magali Rissardi Lanças, filha, senhor Silas Rissardi Júnior, filho, doutor Arthur Rissardi Neto, filho, senhora Renata Azevedo Rissardi, nora, senhora Fernanda Ferreira Rissardi, nora, senhor José Ney Lanças, genro. Agradecemos a presença dos netos, Felipe, Ana Lívia, Beatriz, André, Ana Laura, Elisa, Pedro Henrique. E agradecemos também a senhora Nice Rissardi, que é irmã, senhora Noemi Lacerda Lucchini, senhora Simone Lucchini Rodrigues, sobrinhas, senhor Hélio Correia Lacerda, sobrinho, e senhora Elba Galafrio Moioli, prima. Agradecemos também a presença do reverendo Dimas Barbosa Lima, pastor emérito da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, senhor Kyoshei Komono e senhora Helena Komono, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, pastor Florisval Carbono Costa, pastor jubilado, pastor Abimael Lara, pastor jubilado, e pastor Sinésio Pereira Lima Filho, pastor jubilado. E agradecemos a presença dos pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas e membros da Igreja Presbiteriana Independente da Viliara. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. Neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos a senhora presidente neste ato, vereadora doutora Karen Gaspar. Oi, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa. O presidente ele ia comparecer a essa sessão, ele teve um compromisso urgente familiar. Eu vinha só acompanhar, estou até me sentindo um pouco constrangida, mas fico muito honrada e feliz de poder presidir essa sessão solene. Rogamos às demais autoridades, aos demais que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa. Eu declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus e vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco.
desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação, o movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração.
Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Eu solicito à senhora secretária que proceda à leitura do edital de convocação número 8 de 2016 e do decreto legislativo número 40 de 2015. Boa noite a todas, todos. Edital de convocação número 8 de 2016. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em outorga de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao reverendo Silas Rissardi, a realizar-se no dia 30 de março de 2016, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana Independente, situada Avenida Vitor Brecheret, Rua Vitor Brecheret, 131, Vila Iara, Osasco, São Paulo, atendendo ao decreto legislativo número 40/2015, de autoria da senhora vereadora professora Mazefa Varão. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 16 de março de 2016, assina Jair Assaf, presidente. Decreto legislativo número 40/2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, nos termos do artigo 17 do inciso 6 da Resolução número 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado em 26 de novembro de 2015, na conformidade do projeto de decreto legislativo número 32 de 2015, processo número 7.426/2015, de autoria da nobre vereadora professora Maria Josefa Varão, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Dispõe sobre concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao reverendo Silas Rissardi. Artigo 1º. Fica concedida a medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao reverendo Silas Rissardi por sua dedicação e despreendimento em servir a comunidade osasquense. A honraria de que trata o artigo 1º será entregue em sessão solene, especialmente convocada para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento vigente. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Tiradentes, 26 de novembro de 2015, assina Jair Assaf, presidente. Obrigada, vereadora. Eu convido agora o pastor Sérgio Pereira de Souza a fazer a oração de abertura. Boa noite a todos. Nós estamos em uma sessão, estamos em culto e também a nossa gratidão a Deus. Em primeiro lugar, a Deus, ao reverendo Silas Rissardi, que está recebendo o seu reconhecimento pela história, a sua vida, a sua caminhada e mesmo na sua idade está nos dando a cada um de nós muitos frutos. Dentro da nossa crença, oremos ao nosso Deus pedindo a direção sobre cada um de nós nessa noite. Oremos. Pedimos por Cristo que a tua bênção seja sobre cada um de nós, sobre o poder legislativo da cidade de Osasco, a cada um de nós que aqui estamos e principalmente a nossa gratidão a Deus pela vida do reverendo Silas. Que tudo que nós fizermos neste lugar, em cada momento, seja
em todas as coisas, a nossa gratidão pela vida do reverendo e a nossa gratidão pela sua família, por todos que aqui estão. A nossa gratidão é em tudo. A nossa gratidão a Ti, por dar a cada um de nós a vida do reverendo Silas. Que tudo seja para a honra e glória a Ti, ó Deus. É a nossa gratidão por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Obrigada, pastor. Eu convido a senhora vereadora Maria Josefa Varão, autora proponente, a fazer uso da palavra. Boa noite a todas, a todos. Muito obrigada por receber a Câmara, Poder Legislativo da nossa cidade, nessa casa. É mais do que uma honra, é uma forma de compartilhar com vocês todas as bênçãos que certamente permeiam esse lugar. Muita gente me perguntou por que eu fiz essa propositura, né? Eu não sou evangélica, né? Mas fui ensinada pela minha mãe que todos merecemos respeito, que todas as denominações religiosas que buscam a construção do bem, que buscam a construção de um mundo coletivo melhor, compartilhado, solidário, justo, merecem ser respeitadas. E, sendo respeitadas, merecem ser reverenciadas. Mas não é apenas por isso que eu estou atribuindo o título ao reverendo Silas, tá? Porque também conheço vários outros reverendos, compartilhei na festa de entrega do título ao pastor Sinésio. E por que é para o reverendo Silas? O reverendo Silas é amigo de pessoas da minha família. Tá? Se eu não tive o privilégio de compartilhar momentos da história dele, da minha história, da nossa história, há pessoas da minha família que compartilharam e que ficaram muito felizes quando eu falei que faria a propositura do título, da medalha e do diploma para ele. Tá? E também porque, professora que sou, né, das línguas e literaturas portuguesa e brasileira, eu me referencio muito à história, muito à história. E nós somos uma cidade que eu digo que nascemos velha. Osasco nasceu velha. Já existia, já tinha toda uma vida quando ela se emancipou. Então, é muito comum nós reverenciarmos aqueles que apareceram mais no momento da emancipação. Tá? E acabamos não trazendo à tona aqueles que no seu cantinho, na sua salinha, na sua mesinha, na sua máquina, no seu caminhão. Meu pai era motorista de caminhão e fez a campanha da emancipação também. Na sua tesoura, minha mãe era cabeleireira e no seu salãozinho fez a campanha da emancipação também, ajudaram nesse processo, como foi o reverendo Silas Cissardi. Também participou. Também participou. Não fossem só esses dois motivos, tem mais um que me orgulha profundamente, é que nós estudamos no mesmo grupo escolar Marechal Bittencourt. Tá? O que nos liga de uma forma mais orgânica ainda com essa cidade. Mais ainda, porque são referências na nossa cidade, são espaços na nossa cidade, são lembranças. E eu, inclusive, fico muito triste quando esses espaços, esses monumentos, ainda que pouco conservados, ainda que não tanto reverenciados, quando eles são demolidos. Já falei para o meu prefeito que eu fiquei muito triste quando a gente botou para baixo, a gente não, mas quando foi posta para baixo, a chaminé da Ervi. Fiquei muito triste. Era uma referência. Fiquei muito triste a Damas. É uma referência. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas referências materiais. Agora, as referências imateriais, como é a história para Osasco do reverendo Silas, ela tem que ser mais ainda cuidada, mais ainda preservada. Não apenas pelo que ele representa para a denominação religiosa
das igrejas presbiterianas, tá? Pela história da família dele, que vocês conhecem melhor do que eu, mas também pelo que ele representa para a nossa cidade. Aliás, quando nós conversávamos de ter sido bisavô dele, o primeiro religioso evangélico aqui por essas bandas, tá? Eu dizia, tem que escrever um livro, isso tem que estar registrado, porque essas coisas se perdem com muita facilidade. Cadê a Laura? A Laura é a nossa historiadora aqui, autora de 2 livros. Olha aí, já vamos fazer a história da denominação religiosa, contando com nada mais, nada menos do que o bisneto do primeiro evangélico presbiteriano aqui dessas plagas. Eu estou indo atrás do vernáculo, hein? Então, são algumas das razões. Porque eu acho que o que nos une é o princípio do bem. Podemos, né, ir por outros caminhos, mas nós sabemos que se esses caminhos se distanciam, lá na frente eles querem chegar ao mesmo ideal. E mesmo e principalmente para as pessoas públicas e para o poder público. Aí eu vou falar agora em nome da minha amiga e colega vereadora Karen Gaspar, mas certamente dos demais, que nós não podemos deixar os poderes se distanciarem da imaterialidade da construção dessa cidade. Não podemos deixar os poderes se distanciarem da espiritualidade e da religiosidade necessária para todos aqueles que, como nós, queremos construir uma sociedade melhor. Não podemos. E isso não significa necessariamente eu professar uma ou outra religião. Tá? Eu me colocar como uma ou outra, em uma ou outra congregação. Não é isso. Nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que quando as mãos se estendem para pedir ajuda, todas as pessoas de bem estendem a mão para ajudar. E eu não tenho dúvida que a história do reverendo Silas reproduz, registra, fotografa essa história de solidariedade. Então, se parece estranho a homenagem, não, ela não é. Ela é uma homenagem de quem reconhece o papel das pessoas, de quem reconhece a ação das pessoas na construção da cidade que a gente quer. É que reconhece a urgência de personalidades com a história que o reverendo Silas tem de se posicionar em defesa da verdade, em defesa da justiça, em defesa do direito, que é aquilo que a gente sente que pode estar mais sendo arranhado na situação em que a gente vive, né? Então, eu queria, de novo, agradecer por vocês, ainda que indiretamente, sem saberem, tendo permitido que eu fizesse essa homenagem. No primeiro momento, era a título de cidadão osasquense, mas como ele nasceu em Osasco, somos filhos de Osasco, antes mesmo de Osasco ser cidade, né? Somos filhos de Osasco, então veio a medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma Cidade de Osasco. E, por fim, dizer que há um outro motivo, este secundário, mas não menos importante, de estar aqui, que é a casa dirigida espiritualmente por um ex-aluno meu, de quem eu tenho muito orgulho também. Então, muito obrigada, e pastor reverendo Silas, que a sua história seja mais um componente da história dessa cidade que nós amamos tanto, que é Osasco. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns, vereadora. Muito bem utilizado a sua honraria, que realmente é o sentido de quem merece essa honraria, pelo ato do que construiu dentro do nosso município. Parabéns. Antes de convidar o próximo orador, eu quero anunciar a presença do senhor Carlinhos Benes nesse ato, representando o deputado estadual, doutor Celso Giglio. Muito obrigado pela presença. E eu convido agora o reverendo Sérgio Pereira de Souza a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. O reverendo Silas, na nossa caminhada aqui na IPI da Vila Iara,
eu ganhei 3 coisas. Primeiro, meu segundo pastor, porque o primeiro é o reverendo Sinésio, que é muito carinho, eu o chamo assim. E o reverendo Silas, ele tem sido até aqui junto comigo um grande pastor e o meu pastor. Quem me dá todo o apoio por tudo que eu tenho passado nesses anos aqui. Para quem não sabe, há 2 anos atrás, eu passei por uma cirurgia, tive um AVC no ano passado e quase morri. Quem cuida de mim, e para mim é um privilégio ver a Karen, porque é meu médico desde 1978, que é o doutor José Carlos Gaspar, é meu médico desde 1978. Portanto, a IPI da Vila Iara tem o privilégio de ter aqui na igreja, desde 1995, o reverendo Silas conosco. E na vida do reverendo Silas, em sua vida, a gente aprende até na Bíblia, de que mesmo em sua idade bem avançada, ele dá muitos frutos. Ele nos ensina até no seu silêncio. E por fim, não apenas a igreja da Vila Iara aqui, mas pela família Camargo, pela família Rissardi, e por tudo que ele nos deixa um grande legado na sua história como vida, de pessoas que foram ensinadas por ele, como professor também, em Jandira, e na sua própria história, não apenas aqui, na cidade de Osasco, mas também em Bauru, em Campinas e nas grandes cidades que tiveram o privilégio de receber o reverendo Silas nessas cidades também. E também, parabéns pela Mazé, que é minha amiga desde que ela me conheceu como criança na fita. Faz um pouco de tempo. E quando eu completo agora em junho 48 anos de idade, eu posso dizer com certeza de conhecer a vida da Mazé e o reverendo Silas. São amigos que estão conosco a cada dia. Parabéns por você, Mazé. Parabéns, reverendo Silas. Não apenas por ele, porque pastor não é sozinho. Tem uma ajudadora, que é a dona Terezinha. E por esta família. E a dona Terezinha me chama de filho. Não é isso, dona Terezinha? Parabéns, reverendo. Parabéns a todos. Porque esta história tem de entrar na história de Osasco. Ele vai falar um pouco também, ele vai falar mais informações sobre a sua história. Eu não posso falar na hora dele. Mas, para que todos que saiam daqui na certeza de que a alegria é muito grande no coração do reverendo Silas, da IPI da Vila Iara, da família Rissardi, da família Camargo e de todos nós que estamos aqui. Parabéns a todos. Parabéns, reverendo. Eu convido agora a fazer uso da palavra o Dr. Faisal Curi. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa nesta homenagem que a Câmara de Osasco, através de uma indicação da professora Mazé, dá o título da medalha Raposo Tavares ao nosso querido reverendo Silas Rissardi. Quero cumprimentar, enfim, todos os pastores presentes e a todos os convidados. O momento é realmente de muita emoção, meu caro pastor, porque aqui nós encontramos pessoas muito raras
E Vossa Excelência, vou chamá-lo de Vossa Excelência, meu caro pastor, é uma dessas pessoas que constitui a exceção. O pastor Silas Rizardi é uma figura não só que representa duas entidades, o cidadão brasileiro, o cidadão osasquense, e um cidadão escolhido por Deus para pregar a sua palavra aqui na terra. É uma dupla missão. E as duas missões ele vem cumprindo maravilhosamente bem. A homenagem que se presta hoje ao pastor Silas Rizardi é uma homenagem mais do que justa, porque nós não podemos dar-lhe o título de cidadão osasquense, porque ele é um cidadão osasquense nato. Então, nada melhor do que homenageá-lo com uma homenagem para reconhecer os seus serviços prestados à nossa cidade, à nossa comunidade, como cidadão. A homenagem que se presta, e lembrando o próprio Raposo Tavares, foi que ele expandiu as dimensões do Brasil. E o pastor, o nosso reverendo, expandiu a palavra de Deus na nossa comunidade brasileira e principalmente de Osasco. Então nós queremos parabenizá-la, Mazé. Queremos reconhecer que tardiamente nós reconhecemos os méritos do reverendo Silas Rizardi. Já muito ele deveria ter sido homenageado. Participa da nossa vida política, entre aspas, desde 1973, quando éramos da administração do Francisco Rossi. Participou de todas as administrações, podemos dizer, sem nunca ter reivindicado mais do que ele recebeu. Humilde, como sempre, modesto, um verdadeiro servo de Deus. Parabéns, meu reverendo, parabéns mesmo. Como pastor, pregou a palavra de Deus e hoje nós sentimos muito felizes por ele ter constituído uma família exemplar. Filhos amorosos, esposa maravilhosa, boa companheira, né, dona Terezinha? Que merece todo o respeito e toda a nossa admiração. Nós queremos então, pastor, não só homenageá-lo, mas parabenizá-lo neste momento, dizer-lhe que Vossa Excelência, aqui na terra, cumpriu a sua missão, como cidadão brasileiro e principalmente como servo de Deus, como um filho de Deus, principalmente como um homem de Deus. Parabéns a todos. Parabéns, doutor. Agora eu convido a fazer uso da palavra Arthur Rizardi Neto. Boa noite a todos. Me deram 5 minutos. Se minha voz ficar embargada e eu não conseguir, vocês descontam do tempo aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ver meu pai receber essa honraria. Eu também fiquei pensando no que eu ia falar, e a vereadora roubou o meu tema. Eu queria falar sobre os motivos pelos quais o meu pai pode estar recebendo essa honraria. Mas como não deu tempo de preparar outro tema, eu vou falar sobre isso também. O primeiro motivo que eu vejo é porque meu pai merece. E a palavra de Deus diz, a quem honra, honra. E eu percebo que meu pai sempre honrou essa terra de Osasco. Mesmo quando ele esteve distante, em Bauru, em Campinas, ele sempre honrou o nome dessa cidade. Então eu vejo nisso um motivo real para ele merecer essa honraria. A quem honra, honra. Segundo lugar, porque nos tempos que a gente tem vivido atualmente de corrupção, de improbidade, de falta de ética, de falta de verdade, essa honraria para o meu pai é mostrar para nós e mostrar para essa cidade, e talvez mostrar para o Brasil, que é possível ser um homem público
e ser honesto e correto e justo, probo, digno. Em terceiro lugar, é porque em tempos de tanta discussão radical, polaridade, gente que é contra, gente que é a favor, meu pai, eu percebo que ele sempre foi um homem de centro. Ele nunca foi adepto de posicionamentos radicais. E acho que ele ensinou isso para a gente também, de manter a sua linha, de tomar cuidado para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E eu não estou falando de política quando eu falo de direita ou esquerda. Então, eu acho que isso também é um exemplo para nós todos aqui, de que é possível você manter coerência nas suas posições, sem radicalismo, sem brigas, sem discussões. E eu acho que isso é motivo para ele ser honrado também. Eu vejo que meu pai sempre foi bom conselheiro também. Eu acho que muitos dos que estão aqui já puderam, ou já precisaram, de uma palavra do meu pai, nos momentos mais felizes, nos momentos mais difíceis. Eu sei que ele sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo, quando precisa algum puxão de orelha. E isso tudo é sempre feito com muita sabedoria, e com muito cuidado, e com muito respeito. Eu vejo no meu pai um homem de Deus. E eu vejo no meu pai o caráter de Cristo em todas as suas atitudes, em todas as coisas que ele faz, em tudo que ele fala. E essa honraria é a prova para nós de que é possível seguir a Jesus e ser reconhecido pela sociedade fora da igreja. Porque a igreja sempre reconhece no seu pastor uma figura importante. Mas é muito bom quando o nosso exemplo cristão contamina as pessoas que estão fora da igreja. Porque esse é o nosso propósito. Falar de Jesus para quem está fora da igreja. E uma frase atribuída a São Francisco de Assis diz que você tem que usar todos os meios necessários para falar de Cristo. Se for preciso, você usa palavras. O que ele quer dizer com isso é que a nossa vida fala muito mais de Jesus do que tudo que a gente possa falar. E eu vejo a vida do meu pai como um exemplo disso, de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Nas horas difíceis, nas horas fáceis, nas horas que tudo está dando certo, nas horas que tudo está dando errado. E isso é aprendizado para nós também, assim, seguir a Jesus vale a pena. E o reconhecimento dos homens aqui é muito legal, é muito bacana. Assim, eu estou muito feliz com isso. Mas eu sei que meu pai tem o reconhecimento de Deus. E isso para nós é muito mais importante. Agradeço a vereadora pela propositura, né? Eu acho que em nome da minha família, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, cunhada, cunhado, em nome da minha mãe também, principalmente, a gente reconhece nisso um pouquinho de valor para nós também. Assim, eu acho que isso é um presente para cada um de nós. Então, a nossa palavra é de gratidão, gratidão a Deus, gratidão à Câmara dos Vereadores de Osasco, gratidão à IPI de Vilheiara, gratidão a cada um dos irmãos que está aqui. Tá? Muito obrigado. Parabéns. Eu convido agora o pastor Paulo César de Souza a fazer uso da palavra. Boa noite a todos, na graça e na paz de Jesus, amém? Eu saúdo a mesa na pessoa da sua presidente, doutora Karen, vereadora, doutora Mazé, professora Mazé, nobre vereadora. E eu não posso deixar de destacar como é legal, como é bonito nós vermos uma mesa presidida e secretariada e composta por duas mulheres. Né? E nós estamos vendo cada vez mais as mulheres se colocando na política, que sempre foi um reduto muito machista, né? E hoje nós podemos ver. Parabéns às irmãs. Saúdo o reverendo Sérgio, meu companheiro de ministério, meu amigo pessoal, foi ele que fez o meu casamento, né? Então nós temos uma ligação muito grande também. E saúdo o nosso mestre, reverendo Silas. Porque eu tenho certeza que todos os pastores que estão aqui nesta noite têm o reverendo Silas como seu mestre. Porque, afinal de contas,
com essa pessoa, com esse homem, com esse pastor, todos nós temos aprendido muito todos os dias. E eu quero destacar 2 aspectos, rapidamente, do homem Silas Rissardi. Porque para mim o reverendo Silas, ele tem 2 características como homem que são muito marcantes. Em primeiro lugar, o reverendo Silas é um homem da igreja. O reverendo Silas foi um homem que nasceu, cresceu e se formou dentro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Cursou o Instituto José Manuel da Conceição, que era o preparatório para ir para o seminário. Cursou a nossa faculdade de teologia e depois assumiu o ministério para ser pastor e cuidador de almas. E como homem da igreja, ele nunca se furtou a assumir todas as responsabilidades que a igreja lhe dava. Eu nunca vou esquecer, eu sou de Marília, estou em Osasco há 13 anos, 14 anos. Na região, no nosso presbitério, lá Marília faz parte do presbitério, fazia parte, né, que agora dividiu, do mesmo presbitério de Bauru. A história de que o reverendo Silas, quando foi chamado para pastorear a primeira igreja nossa de Bauru, que estava com as portas lacradas pela justiça, por causa do cisma pentecostal que tinha havido na cidade. E ele aceitou o desafio e foi para lá pastorear numa garagem. Depois o senhor me corrija se eu estiver dando a informação errada. Pelo menos foi isso que chegou em mim, reverendo Silas. Né, para pastorear aquele grupo que tinha permanecido fiel à IPI do Brasil numa garagem. E todas as vezes, em todas as instâncias, presbitério, sínodos, Assembleia Geral, o reverendo Silas, ele foi um homem atuante na vida da IPI do Brasil. Por isso que eu digo que o reverendo Silas é um homem da igreja. E como homem da igreja, ele sempre amou a IPI do Brasil. Eu tive a oportunidade de, por alguns anos, ter alguns minutos, todos os dias com o reverendo Silas, na porta do colégio presbiteriano, quando eu ia buscar o meu filho e ele ia buscar o neto dele. E ali a gente conversava. E ele sempre demonstrou esse amor por essa instituição, pela igreja na qual ele nasceu e na qual ele cresceu. E como homem da igreja, o reverendo Silas nunca quis ser mais do que Jesus no seu ministério. O reverendo Silas nunca usou a igreja para se enriquecer. Pelo contrário, muitas vezes se doou pela igreja, tirou do próprio bolso pela igreja, doou o seu serviço pela igreja. Por isso que eu digo que ele é um exemplo para todos nós, pastores. E num segundo momento, o reverendo Silas é um homem de Osasco. É um homem nascido, criado nesta cidade. E que em toda a conversa que nós temos com ele, ele demonstra o amor que ele tem por esta cidade. E tanto é verdade que o reverendo Silas sempre fez questão de atuar na vida dessa cidade. O reverendo Silas sempre foi uma pessoa muito atuante na vida de Osasco. Trabalhou em várias administrações, com diversos prefeitos. E uma das características que me chama muito a atenção é, até hoje, ninguém nunca levantou para dizer um nada do reverendo Silas enquanto trabalhou na cidade. Nunca foi um homem que usou o cargo público para sua própria glória, para enriquecer. E eu posso afirmar aqui, sem sombra de dúvidas, que o reverendo Silas Rissardi, na cidade de Osasco, é uma referência ético-moral para todos nós. A sua ética e a sua moral permeiam a sua conduta e servem de exemplo para nós. Por isso, vereadora Mazé, parabéns por esta homenagem. Mais do que merecida, e como disse algum dos antecessores, que demorou para acontecer. Porque o reverendo Silas merece todas as honras que tanto a igreja quanto a cidade de Osasco podem lhe dar. Que Deus abençoe o reverendo Silas e que a cada dia o Senhor continue firme nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Parabéns, pastor. E agora eu solicito à secretária que proceda à leitura dos dizeres do diploma Cidade de Osasco a ser entregue juntamente com a medalha Antônio Raposo Tavares. Reverendo, eu queria fazer mais uma honraria para o senhor. Queria dizer que nos quase 4 anos da minha legislatura é o primeiro diploma e medalha que eu proponho. Tá? Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Osasco, de acordo com o Decreto Legislativo número 40, 2015, confere ao reverendo Silas Rissardi o diploma Cidade de Osasco, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Osasco, 30 de março de 2016, assinam Jair Assaf, presidente,
Maria Josefa Varão, professora Mazé, primeira secretária e autora proponente, João de Deus Pereira Filho, diretor secretário. E só para esclarecer também, cada vereador tem direito a uma honraria dessa por ano. E conseguir localizar dentro do município pessoas que tenham trazido algo de tão importante não é tão fácil assim. E por isso que a Mazé, dentro dos seus 3 anos de mandato, 4º ano esse ano de mandato, uma honraria só dessa. Então, parabéns mais uma vez à vereadora. E tardio, como disse o Dr. Cury e o pastor, para o Silas. E chegando à razão dessa cerimônia, eu convido a senhora vereadora Maria Josefa Varão e os demais membros componentes da mesa diretora para que, juntamente com essa presidência, façamos a condecoração com a medalha Antônio Raposo Tavares e entreguemos o diploma Cidade de Osasco ao reverendo Silas Rizardi, nosso homenageado. Olha, reverendo, o senhor nem precisa sentar, a não ser que o senhor queira falar daqui, que agora é o senhor que vai fazer uso da palavra. Se o senhor quiser falar daqui ou da tribuna, fique à vontade. Primeiramente, agradecimento aos amigos, aos familiares que estão aqui neste templo esta noite. O coral estará cantando logo mais um hino. Permita-me a informalidade para falar. Primeiro, vocês não acreditem muito em tudo que o Arthur falou. Como filho, sempre há um pouquinho de exagero. Mas eu quero agradecer particularmente ao casal que veio de Bauru para esta cerimônia. E eles me entregaram até uma relação. Um grupo de pessoas de lá já tinha até providenciado uma van para vir para cá, mas houve problema de última hora, então não puderam vir. Mas está aqui o doutor Kyoshei Komono, com a sua esposa. O Kyoshei foi presbítero, trabalhou comigo em Bauru, e em particular, ele foi procurador da Justiça Federal em Bauru, tem um filho que é promotor público lá em Duartina, e um filho que está se aposentando da Polícia Federal, também a família muito amiga. E pastores que eu estou vendo aqui, irmão Floresval, Sinésio, Abimael, Valdir, Dimas, Sérgio, Paulo César, não sei se mais algum, se eu estou esquecendo algum. É bom ver os amigos aqui presentes. E um pouquinho da história. Eu recebo esta homenagem em memória
como a vereadora Mazé falou, de meu bisavô, que foi o primeiro evangélico de Osasco, da região, e fez sua pública profissão de fé e foi batizado na igreja presbiteriana que ficava na rua de São José, hoje Líbero Badoró, em São Paulo. Então, provavelmente, antes até de Antônio Agu vir para Osasco, Henrique José de Camargo, que tinha terras na Zona Norte, região do Mutinga, já recebia missionários ingleses e americanos que vinham realizar cultos e estudos bíblicos nas suas terras, no seu sítio lá do Mutinga. Recebo também como homenagem à memória de meu pai. Meu pai tocou, se não no primeiro, foi dos primeiros conjuntos musicais de Osasco, o Jazz Band Galo Preto, que animava os bailes no final da década de 30 e 40, no Floresta e no Atlético de Osasco. Também, memória de meu irmão, que no início da década de 60 foi líder estudantil, teve até seu nome dado à fanfarra do Cenearte na ocasião, e tem nome de rua em Presidente Altino, Laerte Rizardi. A igreja evangélica, portanto, nasceu com os meus antepassados. Eu ainda faço parte, acho que somos 2 ou 3 apenas vivos, da organização da primeira igreja de Osasco, lá em Presidente Altino, em 1937. Eu tinha 2 anos de idade e fui arrolado como membro menor daquela igreja. Então foi muito bom. E nós aqui estamos nessa noite. Claro que é uma noite de emoção. Eu devo muito ao Osasco. Aqui eu nasci, aqui eu cresci. Pude assessorar vários prefeitos de diferentes partidos. Fui presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes. Uma palavra, nós nunca conseguimos reunir aquele conselho. 11 membros, a gente convocava reuniões, apareciam 2 ou 3. E o mais assíduo era o Dr. Cury. O Dr. Cury não faltou a nenhuma das convocações. Então, isso foi muito bom. Mas, vereadora Mazé, vereadora Carmen, é um privilégio estarmos aqui. Eu me lembro de uma revista editada pela Igreja Metodista que tinha como lema viver para servir. E o povo diz que, né, que nem quem não vive para servir não serve para viver. E nós fomos chamados por Deus para uma vida de serviço. E eu me lembro de um fato que eu li. Escrevi até como mensagem no boletim da igreja. Maestro Michel Costa estava ensaiando a sua orquestra. Instrumentos de percussão, instrumentos de sopro, instrumentos de corda. E no meio do ensaio, o músico que tocava o flautim, instrumento insignificante, ele pensou, eu vou parar um pouquinho, ninguém vai perceber que eu parei de tocar. E ele parou, e imediatamente o maestro, ouvido aguçado, parou, perguntou, por que o flautim parou de tocar? E eu creio, vereadora, Deus é o nosso maestro. Nós fazemos parte de uma grande orquestra. Não importa o instrumento que nós estejamos executando. Se grande ou pequeno, forte ou delicado. O importante é que nós sejamos responsáveis na execução da tarefa, da música que temos pela frente, porque realmente Deus quer
que nós formemos uma sinfonia perfeita, em que a combinação de sons seja a ideal, a mais perfeita possível. E por isso nós não podemos parar de tocar, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, seja no magistério, seja em qualquer parte, desde o mais humilde gari até o mais alto funcionário público, cada um foi chamado para executar, para tocar um instrumento. E nós não podemos parar, porque se pararmos, a sinfonia será imperfeita. Deus nos chamou para uma missão sublime, para uma missão muito especial. Eu me lembro que, numa das mensagens pregadas aqui na igreja, contei a história daqueles 3 homens que trabalhavam fazendo o mesmo serviço. E alguém pergunta ao primeiro trabalhador: o que é que você está fazendo? E ele, com cara de poucos amigos, diz: eu estou carregando pedras. A mesma pergunta feita ao segundo, que fazia o mesmo serviço: eu estou apenas ganhando o pão de cada dia. Mas quando a pergunta é feita ao terceiro trabalhador, que executava a mesma obra, ele diz: eu estou ajudando a construir uma catedral. Nós fomos chamados por Deus para isto. O mundo, mais do que nunca, precisa que a catedral do amor seja erguida. Sem radicalismos, sem extremismos, deste ou daquele lado, seja político, seja religioso, seja que for. Nós somos chamados, e aqui estamos, para construir uma catedral. Sejamos fiéis a Deus. Deixemos que realmente Ele nos use. Vamos deixar egoísmo, vaidade, orgulho, porque nós não somos absolutamente nada. Nós só somos alguém quando nas mãos de Deus, usados por Ele para o bem da humanidade e para a glória do próprio Criador. Por isso, vereadoras, toquem o seu instrumento na Câmara Municipal. Pastores, toquem o instrumento da melhor maneira possível na igreja onde vocês estão. E cada um de vocês presentes, na escola, no serviço, no escritório, em qualquer lugar. Lembre-se disso. O flautim era insignificante, mas era importante na orquestra. Você é importante, qualquer que seja o seu instrumento, desde que você esteja tocando cada dia, cada momento, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Mais do que emocionante, né? Agora é difícil conseguir falar, né? Eu convido a vereadora Mazé a proceder à entrega de um buquê de flores à senhora Terezinha Rizardi, esposa do nosso homenageado.
E agora eu convido a todos para ouvirem o coral da igreja, regido pelo maestro Pedro e a organista Kátia, cantando o hino Bendita Paz. Corrigindo, Walter. Eles estão armando para mim lá em cima. Cada vez que eu vou falar no microfone, eles desligam lá. Bom, gente, está chegando ao final da nossa sessão. Em homenagem ao Silas. Parabéns mais uma vez, vereadora Mazé. Mais do que acertou na honraria.
Honraria essa que muitos vereadores, às vezes, querem homenagear mais de uma pessoa e não pode, é uma homenagem só por ano de cada vereador. E a Mazé, ela guardou a dela, mais do que guardou, ela buscou dentro da sociedade nesse seu mandato, e depois de 3 anos de mandato que ela encontrou uma pessoa realmente para estar homenageando, e que foi aprovada por unanimidade, bem lembrado aqui da vereadora, todos os vereadores aprovaram essa honraria. Meu pai me conta histórias que já teve honrarias lá na Câmara que não foram aprovadas. E aí pediu para o vereador, retire esse projeto, porque a gente acha que essa pessoa ela não merece esse reconhecimento, então retira o projeto. E para o Silas, ela foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, então 21 vereadores aprovaram essa honraria. Parabéns mais uma vez. Eu quero agradecer aos funcionários da Câmara Municipal, parabéns pelo trabalho de vocês. Aos membros da igreja, muito obrigada por nos acolher da melhor forma possível. E a presença de todos aqui. E antes de encerrar, eu convido a todos a participarem de um coquetel que será servido no salão da igreja. Então, boa noite a todos. Eu declaro encerrada a presente sessão.